Opa, e aí, beleza? Comissão de investigação russa abre processo criminal contra brasileiro. Pois é. Vamos ver notícias também sobre Forças Armadas russa fazem um censo aproximado de quantos mortos, veículos blindados e etc. perdeu, no caso, não eles, mas a Ucrânia. Apesar de ser um número contestável, né, afinal é a Rússia informando perdas do inimigo, mas vamos analisar de qualquer forma esses números. Outra informação extremamente importante é sobre o atentado ao general russo Kirillov, né, foi pego o possível, responsável por esse crime, pelo menos quem executou, não quem mandou exatamente, mas quem executou. Você vai ver detalhes, como é que ocorreu, enfim, ver inclusive imagens dele. E tem outras informações também sobre bombardeios que ocorreram na Ucrânia, né, atingindo o shopping na cidade de Kharkiv, e enfim. Então vamos lá para o que interessa, informações importantes e relevantes. Vamos começar com o caso do brasileiro, né, não sei se você está por dentro, mas nos últimos dias um brasileiro chamado Lucas Ribeiro de Jesus, ele gravou, eu não sei exatamente em que mídia foi, tá, foi numa rede social, e ele gravou um vídeo mostrando, né, como executou 2 soldados, pelo que ele disse, pai e filho, e detalhou alguma coisa meio que de tortura e tudo mais, né, ele já está aqui no Brasil, deu a entender que ele estava no Brasil, e que praticou isso quando estava em Kursk, ele estava como, eh fazendo parte da unidade de forças armadas ucraniana, né, como um tipo de mercenário, e cruzou, no caso foi para Kursk e realizou essa operação. E aí então a comissão de investigação russa informou que abriu um processo criminal, né, foi aberto do que chamam de processo criminal à revelia contra o brasileiro Lucas Ribeiro, tá. O cara se incriminou, né, o cara além de já ter cometido o crime, gravou, fez um vídeo em rede social se gabando do ocorrido. Então, né, com certeza vai se dar muito mal se dependendo se ele voltar por lá ou coisa, não sei como é que é o procedimento aí nesse caso, desse tipo de crime de guerra, o que é que está por vir, né, os acordos que existem entre Brasil e Rússia, se de fato ele está no Brasil ou não. E outra informação importante é sobre o front, né, segundo informes, o chefe do Estado-Maior russo, Gerasimov, trouxe números sobre, as perdas dos soldados ucranianos. Aí onde entra um detalhe importante, tá, isso são os russos informando sobre as perdas que os ucranianos tiveram. Sabemos que não vai ser realista. Essa guerra desde o in qualquer guerra, melhor dizendo, mas essa guerra em específico tem todo um processo de contar meias verdades, tá. Então, nós temos que sempre estar analisando o que é que tem por trás disso. Então, mas de qualquer forma, os números que esse chefe do Estado-Maior trouxe, né, ele disse que foi cerca de 1 milhão de soldados que foram mortos/feridos, não deixa claro quem é quem. 20 mil veículos blindados se perdeu desde o início do conflito, e especificamente na região de Kursk, que é na Rússia, né, que os ucranianos invadiram, mais de 42 mil ucranianos foram neutralizados, segundo eles, né. E segundo eles, os objetivos militares da Rússia para 2024 foram cumpridos. Existem outras informações, tem até um vídeo que não está mais no ar, que a DW tirou do ar, né, o vídeo que eu fiz, era um vídeo informativo, falando das baixas que estavam ocorrendo no front, e aí eu peguei parte da reportagem desse jornal alemão, mas depois você pode fazer uma busca, eu vou até evitar colocar até links deles, eles estão dando strike por qualquer coisa, então depois procura DW, é um órgão alemão, né, um órgão de imprensa alemão, e aí você coloca alguma coisa como DW percas ucranianas, eles trazem, não trazem exatamente esses números, mas dá claramente a entender que houve uma perca gigantesca por parte da Ucrânia mesmo, tá. Houve muita deserção no processo,
muita deserção mesmo. A Ucrânia até teve tentando recentemente fazer uma série de campanhas dizendo do tipo: "Olha, nós não vamos, eh, colocar você como crime de guerra desde que você volte ao fronte. Se você voltar ao fronte será perdoado, você não vai pra cadeia", né. De vez em quando eles fazem blitz para pegarem então esses cidadãos e, enfim, e aí é cadeia ou voltar para o fronte. Detalhe, muitos estão preferindo a cadeia, motivo bem simples, estão colocando esses soldados para os piores frontes. Por exemplo, Pokrovsk, que é um dos frontes moedor, o próprio Kursk, que é um dos frontes mais tenebrosos, mais complicados, eles estão colocando exatamente nessa linha de frente, então o pessoal está preferindo inclusive a cadeia. "Não, então eu fico preso mesmo, é melhor. Eu estou preso vivo", segundo essa reportagem e outras que estão ocorrendo de lá para cá, né. Mas vamos lá, vamos trazer mais informações que tem a ver agora com, deixa eu só trocar aqui de tela. Bom, segundo informações, este é o cara que cometeu o atentado, né, que na realidade que resultou na morte do general. O autor do atentado, recrutado pelo regime de Kiev, que vitimou o general russo Kirillov, foi preso, tá. Trata-se de um cidadão da República do Uzbequistão, nascido em 1995, informou nesta quarta-feira a representante oficial do Comitê de Investigação russo, Svetlana Petrenko. Então, o autor desse atentado, estava vendo se tinha o nome dele aqui, mas acho que eu vi em uma outra reportagem. O autor do ataque terrorista que causou a morte do general Kirillov colocou uma bomba numa scooter elétrica, né, e tinha uma quantidade de explosivos que tem uma variação que foi por volta de 300 gramas, segundo alguns dos informes. E o fato é que como é que funcionou, né, o cara, né, fez uma vigilância, o terrorista o cara lá alugou um veículo de compartilhamento de carros, um tipo de Uber, eu não sei, né, era um específico lá da Rússia, né, então alugou esse veículo, instalou uma câmera Wi-Fi. E essas imagens eram transmitidas para um servidor terrorista que estava em Dnipro. Eles colocam na reportagem, Dnipropetrovsk, mas é porque o nome de Dnipropetrovsk é o nome da cidade de Dnipro. No período da União Soviética era chamada assim, né. Então a cidade de Dnipro, na Ucrânia. Aí vem um detalhe: após receber um sinal de vídeo sobre os policiais saindo da entrada, o IED foi ativado remotamente pelo detido, né. Então, ele fala dos policiais, mas na realidade se refere na hora da tradução aqui ficou quando os oficiais saíram, né. É porque falam que só do general russo, mas pelo que eu vi em algumas outras reportagens, um ajudante dele também foi morto, né, 2 pessoas estavam nos vídeos dá pra ver que eram 2 pessoas que estavam saindo. Os serviços especiais ucranianos prometeram a ele uma recompensa de $100.000 e também passaporte da União Europeia, né, pra esse cara que é do Uzbequistão. E prenderam ele, sim, resumindo, prenderam ele, ele fez gravou um vídeo falando exatamente sobre isso, né, que tinha sido preso, o que ele tinha cometido, etc, etc. Agora vamos ao às entrelinhas, até que ponto isso é verdade, esses detalhes, etc, etc, não sei. Eu sei que a Rússia então capturou ele, né, isso aí de certeza dá para saber, né. E falando do fronte na Ucrânia, o que é que nós temos de informações importantes e relevantes, teve em Kharkiv, nas últimas horas, na realidade há alguns minutos enquanto eu estou gravando agora 9h31, né, horário de Brasília, então aconteceu por volta das 9h, horário de Brasília, no caso lá já, com mais cerca de 6 horas à frente, né, um shopping dando num shopping no distrito de Saltvisk em Kharkiv, foi aqui nessa região, causado por um drone, tá. Essa região que tem ocorrido alguns datas horas atrás, também aqui nessa região de Kharkiv, tem ocorrido, no dia de ontem, esses ataques, né. O que mais nós temos informações aqui? Também, nesse outro fronte aqui,
nessa região aqui, militares ucranianos retiram-se de algumas posições perto dessa região, estão se retirando, estão recuando. Tem um detalhe importante, é que eu não vi informes, cadê? Deixa eu voltar aqui, aqui. Não tem atualização, essa região aqui já foi meio que atualizada, já foi avançada. É porque eu tinha olhado horas antes, não estava atualizada essa parte, mas agora foi. No fronte que está extremamente perigoso aqui em Pokrovsk, Mirnorad, a Rússia fez alguns avanços, deu uma recuada de leve, né, avançou, recuou. E detalhe importante, essa região aqui, ó, que fica na retaguarda, houve uma evacuação obrigatória para famílias com crianças, que foi anunciada então por a comunidade da região de Donetsk. Então toda essa região aqui houve uma evacuação. Uma curiosidade é que essa região, né, essa região aqui de Pokrovsk, é onde tem uma quantidade grande de minas de carvão, tá? E também houve pessoas feridas. Aconteceu esse pedido de evacuação, aconteceu exatamente porque nessa região houve um bombardeio aqui russo e o pessoal pediu então para que os cidadãos de fato evacuassem essa área, né? Então, no caso, as forças tendem a ocupar essa região, já que provavelmente os russos estão fazendo isso, querem fazer, não querem ir de frente a Pokrovsk, porque se fizer isso é complicado demais, então provavelmente vai fazer um cerco, uma pinça, assim como ele vem fazendo em todo o fronte, se você observar bem, sempre vai fazendo esse trabalho nas duas pontas, né, nas chamadas pinças, né, sempre fazendo isso. Aqui, ó, mesmo jeito, em vai fechando o cerco, fazendo isso que chama-se de pinça. Inclusive algumas regiões foram até finalizadas. Mas pegando mais informações que aconteceram aqui no front, deixa eu ver aqui outros informes interessantes, importantes, que ocorreram nas últimas horas. Teve o confronto, como eu falei, na região de Pokrovsk, que tem aumentado e tem essa questão de evacuação da área, né? Que a população terminou tendo que evacuar de fato essa área. E na região de Kursk, lá na região de Kursk, as forças ucranianas repeliram 42 ataques do exército russo, segundo a Ucrânia. Esse mapa aqui tem uma tendência de mudar nos próximos dias, tá? A Rússia fez alguns ataques aqui nessa região próxima a esse rio, conseguiu avançar e uma das possibilidades é que a Rússia estrangule, vá fazendo pequenos estrangulamentos aqui de passagem, já que é uma das passagens, vindo de forma lateral com foco aqui nessa H07, que é uma das estradas de entrega de suprimentos e de homens, né, para essa região. E aí uma das formas indiretas é exatamente vir por aqui, pode ver que também eles começam a fazer alguns ataques aqui nessa região nesse sentido, para pegar estradas e ganhar né, e acelerar todo o processo. Então vão fechando alguns cercos de alguma área para que eles recuem, não avancem, né? É preciso fazer esse cerco ao redor. E aí tem uma tendência de vir buscar fechar essas estradas de suprimento, é uma das possibilidades, né, dessas possibilidades que podem ocorrer no fronte. No mais é isso, basicamente é isso. A aviação russa não tem feito tantos ataques assim nas últimas horas. Ocorreu, né, alguns ataques na região de Kiev, mais uma vez com foco hidrelétrico. A Ucrânia vem perdendo uma quantidade grande de sistema de energia, isso está fazendo com que precise de energia de outros países para poder suprir a necessidade. O inverno está chegando, então foi feito exatamente todo esse processo de forma proposital, evidentemente, por parte da Rússia. Vamos ver o que é que vai acontecer. O fato é que, última informação, e se você percebeu, a cidade que de onde veio esse suposto ataque, né, lá contra o general, né, quem pagou, mandou pagar, é a cidade de Dnipro. Por que tem tão importante essa cidade de Dnipro? Dnipro, para quem não sabe ou não lembra, foi a cidade em que a Rússia, semanas atrás, fez o ataque com o seu Oreshnik, com o seu míssil especial.
foi na cidade de Oreshnik, desculpa, na cidade de Dnipro, usando o míssil Oreshnik. E aí, coincidentemente, se é que é coincidência, o local onde houve o monitoramento foi na cidade de Dnipro. Será que é um aviso do tipo: a cidade de Dnipro vai sofrer as consequências mais fortes com o uso de algum míssil especial como o Oreshnik? Vamos ver cenas do próximo capítulo. O que é que você acha? Me diz aí.